começando com uns 3 minutinhos de diferença aqui. Eu sou o Thiago Rodrigues, eu sou o responsável pela mensagem do dia de hoje. Boa noite a todos vocês. Eu sou o Thiago Rodrigues, eu sou o responsável aqui pela lá do Amor Cristão a participar, né, da mensagem do dia de hoje. E eu sou um estudante lá da casa desde 2017, então faz quase 4 anos completos que eu estou na casa, mas eu já conheci um pouquinho antes, já conheci o bairro, eu tinha pessoas amigas, pessoas próximas da família que frequentavam o lado Amor Cristão e por essas e outras eu acabei conhecendo. Como a gente bem diz, muitas vezes a gente chega ao centro ou pelo amor ou pela dor. Eu fui um daqueles que chegou pela dor, mas graças a Deus essa casa me ajudou a superar esse momento diferente que eu estava passando na minha vida naquela época. E cá estamos nós novamente com um momento diferente, distantes um pouquinho, vamos dizer assim, né? Vocês aí na casa de vocês, vocês voltando do trabalho, vocês no momento de trabalho talvez até estejam com essa live aqui funcionando, e nós estamos tentando nos conectar. E eu tenho certeza que essa conexão ela acaba acontecendo, muito embora nós não tenhamos essa proximidade física como a gente consegue ter lá na casa, mas as nossas vibrações elas chegam ao alto e elas são distribuídas para quem é necessitado delas e para quem está em busca delas. Então eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, principalmente a diretoria do Lago Amor Cristão. Gostaria de agradecer as crianças da mocidade, que deram bastante suporte para que essa palestra pudesse acontecer hoje. Gostaria de agradecer a todos os amigos que estudam comigo, que são também estudantes lá do lar. E já falando sobre estudos, eu gostaria de lembrar vocês que as nossas reuniões que aconteciam antes de forma presencial, elas continuam acontecendo no lado Amor Cristão, só que de forma virtual. Então, acessando aqui pelo Facebook, vocês podem ter visto que a gente tem colocado alguns lembretes, algumas chamadas, e de fato nós estamos sim fazendo reuniões online. Então, eu tenho os meus estudos toda quinta-feira, tem estudos que a gente faz com a mocidade às terças, e tem diversos outros estudos. Você com certeza vai encontrar um grupo que te abrace, um grupo que te receba, mas principalmente um grupo que está reunido em nome de Jesus. E é essa a ideia que nós estamos tentando passar com esse ciclo de mensagens feitas aqui via streaming. Vamos iniciar em conjunto, cada um no seu espaço, de uma forma um pouco mais relaxada, tentando se conectar com o alto, buscando se conectar com o alto, com os espíritos, que com certeza também estão ao nosso lado acompanhando essa live, que estão acompanhando na nossa casa. Eu estou aqui no quarto do meu filho fazendo essa live hoje. Vocês devem estar espalhados pelos espaços de vocês, então vamos tentar nos conectar com Jesus nesse momento e vamos rezar em conjunto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que as palavras de Jesus continuem ecoando, como há 2000 anos atrás já se iniciaram, que elas sigam ecoando por todos os momentos da nossa vida e que nós possamos, juntamente com as palavras de Jesus, com os atos dele e com esse sentimento que ele deixou espalhado pela terra, buscar a nossa melhoria e buscar também a melhoria das pessoas que estão ao nosso entorno. A gente acaba, assim, vibrando de uma forma tão especial que, se são boas coisas, com certeza elas vão transformar para melhor aqueles que estiverem ao nosso redor. Eu gosto sempre, quando eu sou convidado a fazer uma preleção lá na casa, a colocar um artista.
uma música, uma poesia que eu tenha lido, e eu gosto de colocar essa poesia, essa música, para que quem esteja nos ouvindo, que procure se conectar de uma forma diferente com o espiritismo e buscando, em cima do tema do dia de hoje, que eu ainda não vou repetir ele, eu busquei uma música que me transformasse. Eu gosto bastante de música e eu acho que os artistas, qualquer artista, sejam escultores, pintores, músicos, eles conseguem captar ideias tão distintas que muitas vezes nós que estamos mergulhados no nosso cotidiano não conseguimos alcançar. E eu escolhi para a música do dia de hoje, para a poesia do dia de hoje, também é uma poesia, de Chico Buarque de Holanda. Não vou ler para vocês, porque eu acho que não é necessário ler. Nós estamos aqui num ambiente eletrônico, então depois, por favor, até se vocês quiserem, algumas coisas eu vou acabar citando durante a palestra aqui. Então, por favor, se vocês quiserem, anotem, se não, depois vão conseguir ver pelo nosso YouTube e aí vão poder seguir essa música depois. Então, algumas outras coisinhas também eu vou citar. Se vocês quiserem, estiverem depois assistindo pelo YouTube, parem naquele momento e coloquem no meio da palestra. Pode parar, colocar para ouvir e depois voltem a ouvir a palestra. A música do dia de hoje, que eu escolhi, é a música Construção, do Chico Buarque de Holanda. Por que, que eu acabei escolhendo essa música do Chico Buarque? Primeiro que eu acho que ela tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, que é um momento bastante distinto, como eu já disse antes. E muitas pessoas podem mergulhar exatamente como o personagem principal daquela música, mergulhar primeiramente numa desolação. É a primeira parte da música, a construção. Depois a música ela vai evoluindo e ela vai subindo para como se fosse um chamado, para como se de repente eu até vou cometer uma vontade aqui minha de interpretar a música do Chico Buarque para dentro do espiritismo. Eu entendo que a segunda parte já é um chamado, de repente, aquele espírito que era o personagem principal da primeira parte, ele está desencarnado. É uma interpretação minha. Depois, passado desse chamado, ele passa ao agradecimento, mas é um agradecimento tímido, é um agradecimento pesaroso, é um agradecimento é, esperançoso, eu diria, também esperançoso. E se vocês perceberem a música, quando vocês estiverem ouvindo ela é de uma monotonia, ela é de uma simples demonstração do cotidiano de um operário da construção civil. Isso segundo as palavras escritas pelo Chico Buarque. Eu falo dessa música Construção porque vocês podem perceber que a música, a letra em si parece ser monótona, mas a música, a musicalidade, a harmonia dela, ela é de um crescendo. Então parece que as coisas estão indo e as coisas estão voltando, as coisas estão indo e as coisas estão voltando. E ela tem um coral lindíssimo, feito, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome do quarteto agora, mas é um quarteto que acompanha, e eles fazem um vocal lindíssimo no final da música, e eu acho que transmite essa sensação de que sim, as coisas têm uma solução. Por que que eu cito a música Construção? Porque tem muito a ver com o que eu vivo no meu dia a dia. Eu trabalho na construção civil desde os meus 17 anos de idade e não vou contar para vocês que eu já completei 40. Ops, já completei 40, já avisei para todo mundo. E a construção civil eu tenho acompanhado de alguma certa forma, porque eu já trabalhei em obra, já trabalhei em diversos campos e eu pude ter contato com essas pessoas. E de fato o Chico Buarque não está tão distante da realidade assim, não. Ele está até bastante próximo da realidade. Inclusive, essa música eu não conhecia tão bem quanto eu fui conhecer o ano passado. E muitas vezes, quando eu estou voltando do trabalho, eu gosto de colocar ela para escutar, porque para mim ela me enche, ela me transforma, ela me alegra. Posso dizer que sim, ela me alegra.
Por que que eu falo de construção civil? Na construção civil, nós temos duas coisas que parecem antagônicas, mas elas acabam se completando. É a ideia e a realização. A ideia, ela parte sempre de um arquiteto. O arquiteto, antigamente a arquitetura era até considerada uma matéria de humanas, porque o arquiteto ele pensa na pessoa, ele pensa no uso do espaço, ele pensa em iluminação, ele pensa em conforto, e a engenharia tem que tratar de deixar tudo isso em pé. A gente tem um bom exemplo no nosso país, que é com o Oscar Niemeyer, que o Oscar Niemeyer é reconhecido no mundo todo como um grande arquiteto, e todo mundo olha a monumentalidade e a sinuosidade da construção, a organização bonita da construção, mas poucos pensam o lado justo da coisa, que é o lado da engenharia. Embora pareçam que sejam coisas antagônicas, uma coisa leve e uma coisa mais dura, elas são complementares, arquitetura e engenharia. Dentro disso, eu posso citar para vocês que eu já vi, por exemplo, concretagem de laje. Muita gente brinca até que depois do final da concretagem da laje tem o churrasco. Então, depois do trabalho duro, tem a parte do relaxamento. Eu vou colocar de uma forma diferente. Eu vou colocar numa construção de um edifício. Na construção de um edifício, você tem operários trabalhando desde o começo do dia, estão montando lá todas as escoras, estão montando todo o madeiramento, e depois você tem o trabalho da concretagem. O trabalho da concretagem muitas vezes acaba depois das 10 horas da noite. Ele acaba muitas vezes às 2 da manhã. Eu tenho até um primo que mora bem de frente para uma construção e ele falou: Caramba, essa não foi uma noite bem dormida, porque essa noite o pessoal trabalhou até as 2 da manhã. Vamos pensar, o que faz um operário da construção civil trabalhar até as 2 da manhã? Será que ele está lá simplesmente pelo salário? Ou será que ele está lá não só pelo salário, mas ele está lá porque ele quer dar um conforto para a família dele, porque ele quer dar um conforto para os filhos dele, porque ele quer dar um conforto além daquilo que ele já teve na vida dele para os próximos que vão vir depois. E vamos pensar além. Quem é essa pessoa que está se dedicando tanto e que está se colocando para construir a casa que de repente um dia somos eu ou você que vamos estar morando lá? Então precisa de uma dedicação grandiosa. Dentro dessa dedicação, para você mudar de um patamar a outro, como diz na música do Chico Buarque, de um patamar para o outro, de uma laje para outra, a gente precisa de alguns elementos para poder subir de patamar. Para subir de patamar, nós precisamos ou de um elevador, que é mais cômodo, mas o que acontece desde o começo dos nossos tempos, nós precisamos de uma escada. E nós precisamos construir uma escada. Eu lembro muito bem que eu tinha uns 21 anos, talvez 21, 22, e eu trabalhei num edifício em que as escadas estavam construídas já, quando eu cheguei, no último piso. Só que as escadas elas precisavam receber um acabamento, porque elas estavam dentro de um apartamento. Era um apartamento que tinha dois patamares. E essas escadas que estavam lá executadas, elas não estavam bem executadas. Não estavam bem executadas mesmo. E o meu gerente chegou para mim e falou assim: Olha, eu preciso que você vá fazer lá a marcação da escada com o pedreiro, não lembro o nome da pessoa que estava lá, também faz pouquinho tempo. Eu preciso que você faça a marcação da escada com ele e que você faça um bom acabamento. E aí fui lá eu buscar na minha memória a parte, porque eu sabia que tinha que deixar bonito, porque era com uma pessoa que ia morar lá dentro. E além de bonito, eu precisava deixar confortável. Vou falar para vocês aqui uma fórmula rapidinha para você fazer uma boa escada. Você precisa seguir a seguinte forma:
Fórmula: 2H mais P é igual a 64, sendo que H é a altura do degrau e P é o tamanho da pisada, onde você põe o seu pé em cima para subir. 2H mais P igual a mais ou menos 64 ou 65. Aí eu fiz essa fórmula, chegou o final do dia, me juntei com o pedreiro, fiz essa fórmula e essa fórmula eu consegui achar qual era a altura e qual era o tamanho da pisada e nós marcamos, desenhamos ela inteirinha na parede, 4 escadas. Aí no dia seguinte o rapaz foi lá e fez 2 escadas e depois ele fez no outro dia mais 2 escadas, para vocês verem o trabalhão que deu para fazer somente 4 escadas, colocar um piso super bonito, se eu não me engano era até um granito lá, uma coisa bastante chique. E lá foi ele e fez. Por que dessa fórmula da escada? Por que essa coisa tão dura? Porque a gente precisa ter um certo conforto para subir uma escada. Não bastam você colocar 2 apoios e esperar que você consiga subir. Você precisa pôr 2 apoios e aí você precisa ir escalonando esse apoio com os degraus para que você possa subir, mudar de patamar. Então, chegando nesse ponto, eu gostaria de dividir com vocês. Hoje, de fato, o nosso tema é esse. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Essa é uma frase destacada de um trecho do Evangelho, na realidade é o finalzinho do trecho do Evangelho, que foi ditada pelo Espírito da Verdade. Para juntar um pouquinho mais as ideias, eu vou lembrar o que o Espírito da Verdade diz um pouco no começo da mensagem. E ele diz de uma forma direta: Meu pai não quer acabar com a raça humana. Meu pai não quer destruir a raça humana. Nós estamos passando por um momento bastante diferente, bastante distinto, já vivido antes pela humanidade, mas não com tanta mudança no nosso espaço, porque nós temos acesso à informação, nós temos uma tecnologia altíssima, nós temos uma conexão grandiosa, não só com pessoas do nosso país, da nossa vizinhança, mas nós temos uma conexão grandiosa com todo o mundo. E você separar as pessoas nesse momento, posso dizer que, até para mim, deu um certo medinho, sim, no começo. Eu continuo fazendo os meus resguardos, lava a mão, máscara, álcool em gel, mas é bastante diferente você ler uma mensagem dessa e pensar, poxa, talvez aqui esteja a solução dos meus problemas. Meu pai não quer destruir a raça humana. E quem é o espírito de verdade? O espírito de verdade, alguns estudos dentro do espiritismo dizem que são uma corrente de espíritos que tem, vamos dizer assim, uma proximidade maior com Jesus. Alguns dizem que o espírito de verdade, de fato, é Jesus. Então, bem se vê que é uma instrução diretamente vinda de Jesus. E o que acontece, especialmente nessa frase? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Quando Jesus encarnou, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele passou aqui uma mensagem de amor. Por enquanto, vamos dizer que nós éramos um planeta que vivia de uma forma bastante atabalhoada, bastante dividida, e a primeira pessoa, o primeiro espírito que veio encarnar foi diretamente Jesus a trazer uma mensagem. A mensagem principal de Jesus, se nós lermos todos os evangelhos, se nós lermos toda a interpretação que vem do Allan Kardec, nós podemos perceber que Jesus fala sobre amor. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Lembrando um pouquinho a palestra do Fábio, que fala sobre as 3 revelações, será que talvez o Espiritismo, e aí eu posso dizer que sim, não veio nos ajudar a transformar
porque não só um apoio, o amor, mas sim um segundo apoio, a instrução, era necessário? Posso dizer que sim. O nosso adianto tecnológico daquela época de do Allan Kardec para cá foi muito grande. Inclusive, nós chegamos até a Lua quase 100 anos depois só do que do surgimento do espiritismo. Quantas coisas aconteceram em torno do Allan Kardec naquele século XVIII, XIX e recentemente agora no XX, que transformaram a humanidade de uma tal forma em que agora nós temos as duas pernas da nossa escada, o amor e a instrução. Primeiramente, vamos falar sobre o amor. Onde nós começamos a aprender o amor? Na nossa casa, na nossa família, na família em que nós estamos inseridos. Essa família, ela vem ensinar para nós o amor de uma forma, eu diria, a mais bonita e a mais necessária. São os laços que nós criamos, mais ou menos na nossa infância, até os 7 anos, 8 anos, que vão ficar marcados para o resto da nossa vida. Eu lembro de uma avó minha, a avó, na realidade, do meu pai, uma minha bisavó, ela faleceu quando eu tinha 2 anos de idade. E eu lembro de algumas situações com ela. Então, imaginem o que uma família, o entorno, o que ela faz no espírito que está encarnando naquele momento. Família também não é só coisa boa. Família também tem as suas desavenças. Família tem os seus atritos. Mas eu digo que a família existe porque são seres que estão ali reunidos para se polirem, para se lixarem mutuamente. É a primeira instrução que nós recebemos do amor. O amor vai ser intenso. O amor vai ser intenso. Pode ser que seja um choque grandioso, mas é a nossa necessidade. É a nossa primeira lição de amor. Crescendo um pouquinho mais, nós vamos chegando ao nosso amor de companhia. Nós queremos uma companhia para ficar do nosso lado. Eu hoje tenho a minha esposa, e a esposa é uma segunda família. O esposo é uma segunda família que você encontra. Não só a família ele e você, não só a família ela e você, mas a família dela, a família dele. Eu posso dizer que eu tive bastante sorte, talvez foi um pouco de pesquisa também, mas eu descobri uma família ótima da minha esposa. Posso dizer que são pessoas que moram em lugares bastante distantes, mas que a gente sente uma proximidade e uma necessidade, muitas vezes, de estar perto um do outro, que é bastante grande. Então, família, ela acaba se estendendo. E, logicamente, que esse amor você acaba aprendendo ele de outras formas. O amor também vem pelos filhos. Quando nasce um filho, você está pegando o seu amor e está dividindo com ele. E ele está devolvendo isso para você. É a nossa terceira parte de amor. Também tem, saindo um pouco do amor às pessoas, o amor às coisas, o amor à matéria. Não é o amor ideal, mas muitas vezes é um amor. Eu, com a caneta que eu estou usando aqui hoje, eu tenho ela desde os 14 anos de idade. Eu ganhei num momento bastante especial da minha vida, eu ganhei de uma pessoa bastante especial e não é um dos melhores amores para se ter, mas eu tenho aqui um amor, é uma forma de amor, uma caneta. Com certeza, se a gente for ler diretamente do Espiritismo, esse é um amor que não tem nenhuma necessidade de existir. Mas para mim não é só a caneta, mas é o que ela representa, de quem ela veio, como ela foi introduzida na minha vida. Então, são as sensações que eu tive em volta daquilo ali. Tenho certeza que se eu perder essa caneta, se um dia ela sumir, se um dia acabar a tinta e eu nunca mais encontrar essa tinta de volta, o amor entre as pessoas que estavam naquele momento onde eu ganhei essa caneta vai continuar não por causa da caneta, mas ele vai continuar porque existe um laço maior. Então é uma terceira parte do amor. E tem o amor arrebatador. Muitos podem estar pensando no soneto do amor total do Carlos Drummond de Andrade. É um amor arrebatador, o amor aquele que se entrega a vida para o próximo,
mas se entrega de uma forma querendo esse retorno. É um soneto de amor. Você pode, de repente, parar agora aqui a apresentação. Se você estiver vendo pelo YouTube, por favor, não pare agora no ao vivo. E ler esse soneto do amor total. É um soneto lindíssimo. Tenho certeza que muitas pessoas que podem estar nos assistindo nesse momento podem até ter pego esse soneto e ter entregue para a pessoa que você estava gostando. É uma coisa bastante bonita. Tem um outro poema que é do João Cabral de Melo Neto, que diz: O amor comeu o meu nome. Esse sim faz uma demonstração grandiosa de que o amor ele percorre por toda a nossa vida, ele percorre por todos os nossos espaços de vida, desde o comecinho da nossa vida até o final da nossa vida. Mas não é desse amor que o Espiritismo está falando. Não é o amor à matéria, não é o amor aos próximos que estão na sua família. O amor que o Espiritismo fala é um amor maior, é a lei do amor. Esse amor que foi bem representado pelo Rogério na primeira parte das mensagens espíritas, e ele faz uma demonstração onde nós devemos aplicar o nosso amor. Todo esse sentimento que nós guardamos internamente para as coisas, para os nossos próximos, para aqueles que estão ao nosso redor, ele precisa ultrapassar fronteiras e cada mais ele precisa avançar fronteiras. Vou citar algumas pessoas que são uma demonstração cabal desse amor. A primeira delas, é um pouco mais distante, eu posso citar Buda, que vivia dentro de um palácio, era um príncipe, e saindo desse palácio para ver o que acontecia fora depois, já chegada na idade adulta dele, Buda vai visitar a cidade dele, o entorno, e ele acaba percebendo que a vida não era exatamente a vida que ele vivia dentro do palácio. E ele passa a descobrir como era necessário que ele se aplicasse ao desenvolvimento dele e do próximo. Uma outra pessoa que aí é muito citada dentro do Espiritismo é o apóstolo Paulo, antes chamado Saulo. Paulo, ele é, vamos colocar de uma forma, ele é apresentado diretamente ao amor. Alguém que tinha o domínio de todas as leis daquele momento, as leis judaicas, alguém que conhecia tanto e tinha uma retórica incrível, ele encontra o amor na cidade de Damasco. Paulo, por que me persegues? Paulo, por que me persegues? Quem fala a ele é diretamente Jesus. O amor se apresenta na frente de Paulo e o amor pergunta para Paulo: Paulo, por que me persegues? Esse amor esse amor apresentado na frente de Paulo é o que desperta para ele que ele estava seguindo somente uma perna, que era a perna da instrução, e ele queria fazer valer a instrução que ele tinha recebido até aquele momento, quando ele percebeu que ele tinha que juntar com o amor. E o amor vinha de Jesus. Uma terceira pessoa, um pouco mais próxima dos nossos dias de hoje, é Gandhi, que também tem uma história parecida, eu digo, em termos de proveito, de uma encarnação um pouco fácil até chegar o momento onde ele de fato se transforma, porque ele era um advogado, ele era bastante instruído, ele era de uma família ótima na Índia, e por conta de um problema com o irmão dele, ele acaba descobrindo que o amor dele deveria ultrapassar as fronteiras da família, as fronteiras da instrução, as fronteiras do ensino, ele tinha que ultrapassar a fronteira e abraçar a todo o país dele. Então ele tenta juntar toda a Índia e consegue a libertação da Índia, se valendo do amor. Então, juntando todas essas três pessoas, são três pessoas bastante instruídas: Buda, Paulo e Gandhi. A instrução, eu vou lembrar de uma outra música aqui para vocês, é uma música que também não foi tão bem reconhecida pelo próprio autor dela, que é o Tim Maia.
O Tim Maia, ele passou por uma fase, depois de ter vivido toda a vida dele como ele bem quis, ele descobriu um livro especial, não vou me lembrar o nome do livro agora, mas ele descobre um livro bastante especial e dizem que toda essa coletânea, que são 3 discos que foram feitos, são os 3 discos mais especiais em termos de música e em termos de impostação de voz, de canto do Tim Maia. E uma música especial que também me ajuda a transformar o meu dia, ela diz diretamente: mas lendo atingiu o bom senso, mas lendo atingiu o bom senso, a imunização racional. Então, o nome do livro, o nome do disco, dessa coletânea de 3 discos, é Tim Maia Racional. E ele descobre a instrução. Então, o Tim Maia, ele viveu a vida como ele bem quis, e antes de encontrar o amor, vou até me adiantar, talvez em cima da biografia dele não seja completamente isso, mas antes de ele encontrar de fato o amor, ele encontra a instrução. A instrução, dentro do Espiritismo, ela é a chave. Allan Kardec escreveu 5 livros, os 5 livros da codificação, e especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita de onde ele tirou, quais são as raízes do Espiritismo. E ele volta até a civilização grega, ele volta até Sócrates e Platão, e diz que o amor começou a ser visto, a ser bem visto, a ser considerado como um sentimento primordial, necessário para o ser humano, a partir de Sócrates e de Platão. Na civilização grega, resgatando um pouquinho só, a gente tem um livro de Werner Jaeger, se eu estou fazendo a pronúncia correta, e esse livro se chama Paideia. Paideia vem de paidos. Paidos, em grego, é criança. Paideia é uma ideia completa da evolução do ser humano de forma instrutiva. Por que eles utilizam esse termo paideia? Porque para os gregos esse termo ele é um termo bastante amplo, e principalmente nessa época de Sócrates e Platão, vou até citar, vou ler, infelizmente vou ter que ler aqui, mas para poder lembrar de todas as matérias que compreendiam esse paideia: ginástica, gramática, retórica, música, matemática, geografia, história natural e, por fim, filosofia. Todas essas matérias compunham essa tal da paideia. O que é a paideia? Ela não abrange simplesmente um ensino reto, um ensino, vamos dizer assim, em caixinhas. Puxa a caixinha da matemática, coloca ali dentro. Puxa a caixinha da música, coloca ali dentro, empurra dentro da gaveta da nossa cabeça e está lá o conteúdo feito. Não. Ele busca, com todas essas diferentes matérias, ele busca transformar o ser humano. A ideia da paideia era transformar o cidadão, para que o cidadão que viesse depois daquele, ou depois do adulto, aqui o adulto que estivesse cuidando da criança, o adulto que estivesse ensinando aquela criança, ele buscaria resgatar toda a ideia passada da civilização grega, toda a ideia atual e transformar num ser humano melhor. E essa era a obrigação desse cidadão, dali daquele momento, colocar para o momento adiante. Então, nasciam novas crianças seriam educadas com os costumes anteriores, com os costumes atuais, e elas gerariam um próximo conhecimento. Se nós pegarmos todos os compêndios, todas as filosofias que foram desenvolvidas agora nos últimos séculos, vamos colocar desde Pestalozzi, que veio a ser professor do nosso querido Allan Kardec, desde Pestalozzi até os dias atuais, se nós pegarmos todas essas ideias de educação, de pedagogia, todas elas juntas deveriam ser aplicadas no mesmo momento para uma única criança ou para todas as crianças. Para vocês terem ideia do volume e da abrangência que era essa paideia. A instrução,
ela também, como o amor, ela começa na família. Nós somos educados a como sentar à mesa, nós somos educados a como se comportar, nós somos educados a como se portar diante do próximo. É o nosso primeiro passo de instrução. Nosso segundo passo de instrução é numa escola. Nós vamos aprender os conteúdos que vão ser necessários para que nós possamos fazer um desenvolvimento da nossa vida, uma aplicação dentro da nossa vida. Primeiro você aprende a ler e escrever, e aí o leque vai abrangendo de uma tal forma que todas essas matérias e tantas outras mais vão surgir na nossa frente. Progredindo um pouco mais, nós vamos aprender aonde? Não só na escola, nós aprendemos na sociedade. A partir do momento que nós cruzamos a porta da nossa casa, nós já estamos num espaço de aprendizado diferente, que é a nossa sociedade. Como se portar no bairro, como cumprimentar os meus vizinhos. Essa é uma forma de instrução. Nós estamos aprendendo com o próximo. Uma outra forma de instrução é a instrução profissional. Existem escolas profissionalizantes, eu também estudei numa delas, existem as faculdades, e existe uma formação profissional. Então, nós temos a nossa formação familiar, a nossa formação básica escolar, a nossa formação posterior, que aí já passa a ser a formação profissional. Existem outras tantas formações que nós podemos aprender, inclusive aprender a escrever melhor, aprender a se colocar de uma forma melhor para o próximo. E tem também o aprendizado religioso. Nós estamos inseridos dentro de uma casa espírita e nós temos um ensino religioso. Como se portar diante das vicissitudes da vida, como nos portar diante dos problemas que nos aparecem, se baseando, no caso nosso do Espiritismo, no Allan Kardec, em Jesus. Quais são os exemplos, quais foram as instruções que nós temos para que nós possamos pegar e aplicar tudo isso dentro da nossa vida. Então, nós podemos ver que nós temos duas pernas de atuação. Uma escada, para ser formada, como eu disse lá no começo, ela precisa de dois apoios. Não só o patamar superior, não só o patamar superior e o patamar inferior, mas nós precisamos de dois apoios. Esses dois apoios, nós precisamos construir degraus para poder chegar no próximo patamar. Como nós chegamos nesse patamar? Próximo patamar. Um braço ao amor, um braço à instrução. Nós temos que juntar esses dois. Esse é o grande segredo que foi colocado e talvez esteja colocado de uma forma, de uma receita de pão, de uma receita de bolo, uma receita para o nosso progresso. Espíritas é um chamado imperativo. Ele é voltado diretamente aos espíritas? Não necessariamente. Ele é voltado a todos aqueles que estão tentando ser espíritas. E aí tem um professor nosso no lado amor cristão que para todo mundo que pergunta para ele, você é espírita? Ele fala, não sou espírita. Mas você não vai no lar, você não é professor lá na casa, você não frequenta o espiritismo, você não lê as obras de Allan Kardec, você é espírita. Ele fala assim, não, não, eu estou aprendendo a ser espírita. E para mim foi uma grande lição, porque nós estamos aprendendo a ser espíritas. Sejam um pouquinho mais instruídos ou um pouquinho menos instruídos. Primeiramente, nós temos que nos fazer valer do amor. E depois nós temos que nos fazer valer da instrução. Existe uma palestra que foi proferida há mais ou menos 2 semanas atrás e está disponível no o site SBS, vou me lembrar aqui direitinho depois o que significa essa sigla, eu vou falar para vocês mais na frente. Mas é uma palestra de estudos espíritas feita pelo professor Raul Fernandes de Oliveira. E ele fala especificamente de complexidade. Tenho certeza que o espírito da verdade, e aí é uma certeza é, um pouco mais próxima, de que ele não estava falando como uma receita de bolo. Ali não é uma fórmula que está apresentada o amor primeiro,
a instrução depois. Ele não está pensando de uma forma cartesiana, de uma forma simples. Ele está pensando de uma forma complexa. Não é o amor primeiro e a instrução em segundo que vão nos fazer melhores, mas é a amarração que nós vamos fazer disso. Até por isso que as duas palavras estão colocadas dentro da mesma frase: amor e instrução. A complexidade que esse professor coloca, aí é um outro chamado. Vocês podem, mais depois dessa palestra, ou agora no meio da palestra, para quem já está assistindo pelo YouTube, pegar essa palestra e parar para assistir. Ela tem mais ou menos 37, 40 minutos. Você vai aproveitar todos esses minutos, porque ele diz diretamente, e agora eu vou fazer questão de ler aquilo que ele coloca, o professor Raul. Estamos em constante transformação dinâmica, não linear e complexa. Por quê? Porque na nossa vida nós conseguimos primeiramente o amor. Nós nascemos pelo amor. As duas células, espermatozoide e óvulo, elas se juntam por conta do amor que existe naquele casal, que deseja ter um ou de repente mais filhos, pode ser que tenha um gêmeo do seu lado. E ela nasce primeiramente do amor, mas o amor sozinho não bastará. O amor, ele vai nos dar um conforto tal, ele vai nos dar uma base tal grandiosa, mas que ela só vai funcionar com a instrução. Horas nós estamos um pouco mais apoiados no amor, ora nós estamos um pouco mais apoiados na instrução. Isso durante nossa vida toda. Mas como bem diz o professor Raul, nós estamos numa constante transformação. E essa constante transformação, esse amor total, essa instrução total, não vai ser fácil atingir numa única vida. Não vai ser fácil. Uma encarnação, você com certeza vai dar um pouco mais de atenção ao lado amor da sua vida, ao desenvolvimento do lado amor da sua vida. Depois, na outra encarnação, você vai dar uma atenção maior ao lado instrução da sua vida. Assim como Paulo, que até o começo do livro, Paulo e Estevão, estava amarrado dentro da instrução. O ponto importante acontece quando o amor chega na frente dele, e aí sim ele abraça o amor e segue. Mas Paulo encontrou o amor e resolveu a vida dele, pronto, juntaram as duas coisas e foi? Não foi tão fácil. Paulo teve que ficar recolhido por um bom tempo, Paulo teve que ficar se instruindo por um bom tempo, Paulo formou diversas igrejas em diversos lugares e ele teve que aprender a se comunicar com diferentes povoados, de diferentes formas, para que ele pudesse pegar toda aquela bagagem dele de instrução e colocar, juntar com o amor e entregar para o próximo. Aqui está a grande chave que está escondida dentro do texto. Amai-vos, instruí-vos. Quando ele coloca esse vos junto do amar e do instruir, ele está colocando que nós temos que fazer essa troca. Paulo conseguiu fazer essa troca. Paulo, ele entendeu o povoado X, o povoado Y. Paulo entendeu os coríntios, Paulo entendeu os tessalonicenses, e de formas diferentes ele tentou colocar o mesmo ensinamento. Da mesma forma, nós, como espíritas, ou melhor, como diz o professor lá da casa, como pessoas que estão tentando chegar no espiritismo, nos tornar espíritas, nós temos que nos amar, nos instruir. Quando a gente coloca dessa forma, eu lembro, de repente, do olho do furacão. Parece que está tudo difícil ali no entorno, mas ali no meio tem uma calmaria. Se vocês forem olhar em geografia, em previsão do tempo, o olho do furacão é o local mais calmo que você tem de todo o evento furacão. Nós somos seres altamente complexos. Quando nós temos a nossa programação reencarnatória,
Nós chegamos até aqui, essa terra, com uma programação simples, mas nós não sabemos, como nós vamos chegar aqui nesse momento e como as pessoas exatamente no entorno vão funcionar. As pessoas não são uma precisão matemática, como aquela formulinha das duas alturas mais a pisada para dar 64. Ela não é uma receita de bolo, ela não é uma receita de pão. Nenhuma pessoa é uma receita. Nós vamos conseguir nos ambientar, nós vamos conseguir interagir com o próximo, mas nunca nós vamos agir da mesma forma. Um dia nós vamos estar com a cabeça tão difícil de ser tratada que nós vamos estar bastante distantes do espiritismo. Eu posso confessar que eu muitas vezes não consigo segurar a minha calmaria, mas eu procuro me afastar dos eventos difíceis da vida e procuro encontrar essa calmaria dentro de mim. E aí, essa é a instrução maior que está na lição do dia de hoje. Encontrar no próximo o amor, levar o amor ao próximo, encontrar a instrução no próximo, levar a instrução para o próximo. Essa dinâmica, complexa dinâmica, ora boa, ora não tão boa, ela vai ser feita e ela vai ser acontecida durante toda uma encarnação. E nós estamos vivendo num momento bastante difícil, numa encarnação que vamos colocar é a encarnação mais importante que nós estamos vivendo nesse momento e é a encarnação mais importante que nós estamos vivendo até as últimas encarnações. A sua última encarnação, a anterior, não foi a mais importante. Essa é a mais importante. Você está preparado, eu estou preparado para agirmos dentro de toda essa dificuldade que está acontecendo ao nosso entorno, porque nós estamos aqui buscando amar e buscando instruir, não só a nós mesmos, mas nós estamos tentando buscar o amor dentro do próximo, nós estamos tentando buscar a instrução no próximo. Quem conseguiu juntar amor e instrução de uma forma perfeita? Não há outro exemplo a ser citado do que não Jesus. Jesus conseguiu falar a todas as pessoas. Jesus conseguiu pegar ao mais pobre e ao mais rico. Jesus conseguiu transmitir os seus conhecimentos para aquele que tinha mais instrução, para aquele que tinha menos instrução. Para o que tinha mais instrução e para o que tinha menos instrução, as parábolas tiveram todas o mesmo significado. Então, para nos fiarmos num grande exemplo, somente Jesus. Estando nessa encarnação, que volto a citar, é a encarnação mais importante que nós estamos vivendo, nós vamos ter o complemento na próxima semana com a nossa amiga Regina, que vai falar do planeta nosso, o planeta Terra, um planeta de expiações e provas. Nós estamos migrando desse planeta de expiações e provas para levarmos para um mundo de regeneração, como foi falado na mensagem do seu Germano. Então vamos todos buscar o amor e buscar a instrução, mas não somente nas coisas, não somente nos livros, não somente na música, não somente nas artes. Vamos buscar o amor no próximo, vamos buscar a instrução no próximo. Todos têm algo para nos oferecer. Todos têm algo de bom para nos oferecer. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. E para fechar com a frase lapidar de Jesus: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Obrigado a todos. Gostaria que agora, nesse momento, todos estivessem novamente relaxados, novamente à vontade no espaço em que vocês estão. Quem se sentir com vontade pode fechar os olhos nesse momento e vamos fazer uma vibração especial para o nosso planeta. Vamos fazer uma vibração para que o nosso planeta possa de fato subir de patamar, avançar no seu progresso, dentro da sua escala de progresso, e que o nosso planeta possa estar sendo transformado, renovado, que a humanidade toda esteja aprendendo, reconhecendo quais são os sentimentos verdadeiros que nós temos que
que carregar e que toda a humanidade possa estar vibrando amor, para que a nossa junção, a cura das nossas doenças, a, a resolução dos nossos problemas possa ser resolvida. Vamos vibrar também pelo nosso país, que passa por um momento difícil, assim como todos os outros países, mas vamos vibrar em especial pelo espaço que nós estamos vivendo, pelo nosso país, para que os nossos governantes possam estar tendo o esclarecimento necessário e possam estar pensando, de fato, no progresso do nosso povo. Vamos vibrar para as pessoas que estão em hospitais, acamadas, que estão doentes, que estão necessitadas nesse momento. Vamos vibrar energias revigorantes para que essa pessoa, mesmo dentro das dificuldades que esteja passando, possa estar se sentindo energizada e pronta para vencer mais uma batalha. Vamos vibrar para todas as pessoas que estão em presídios, para que a sua educação possa estar acontecendo, para que as suas energias possam também estar sendo renovadas. Vamos vibrar pelos nossos amigos, aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão um pouco mais distantes, aqueles que nós agora, infelizmente, só nos encontramos pela internet, mas vamos vibrar por todos eles, para que a nossa amizade seja fortalecida nesse momento distinto da humanidade. Vamos vibrar pela nossa família, por aqueles todos que se reuniam nas tardes de sábado, nos almoços de domingo. Vamos vibrar para toda a nossa família que já desencarnou, que pode ter desencarnado nesse momento nosso diferente, que eles estejam recebendo os bálsamos do plano maior e que possam estar evoluindo e, quem sabe, nos ajudando no nosso progresso. Vamos vibrar para a nossa família encarnada, tanto os distantes quanto os próximos. Vamos vibrar para que essa família possa de fato ser aquela reverberadora do amor que nós aprendemos desde pequeno. Vamos vibrar, por fim, por nós mesmos, para que nós estejamos cada vez mais próximos do significado real da palavra amor, para que nós estejamos cada vez mais próximos do significado que a palavra instrução pode nos trazer. Vamos vibrar para que nós estejamos cada vez mais próximos da verdade que é Jesus. E juntos agora vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos e muito obrigado pelo dia de hoje, pela noite de hoje. Descansem, estejam em paz, convivam em paz e vamos sair dessa juntos. Um abraço, um beijo, boa noite.